Ela fala o que ela quer trocar. Tem gente que me conhece por Daniele. Certo. Né? Então, eu acho que eles achavam o nome muito feio, né? Logo quando eu cheguei lá, fazer chamar Daniele. Como eu fui morar na casa dessa família, então, na minha cabeça, não entrava na minha cabeça que eu era empregada, né? Que eu tinha ido pra lá para cuidar da casa. Porque você foi pra lá? Porque eu era criança. Quantos anos você tinha? 7 anos de idade. Peraí, a sua mãe teve 10 filhos, não é isso? Teve 10 filhos. Eu até hoje não entro assim, por que ela deu? Ela fui eu, mais uma irmã minha, mais um outro irmão. Tinha uma senhora lá, né, que era parenta dessa moça que foi me buscar lá no interior. Ela chegou lá e minha mãe praticamente me levou. Diga assim, eu não chorei, entendeu? Eu acho que era criança também. Claro. E aí você chegou na casa dessa família? Virou Daniele. No começo, tem aquelas promessas, eles chegam lá, prometem, entendeu? A gente vai botar no colégio, a gente vai... Sim. Sua filha vai ser criada igual os nossos filhos. Que não é nada declarado. É uma coisa que vai acontecendo, quando você vê, você está fazendo as tarefas domésticas, exatamente. Você está fazendo tudo de casa. Eu tenho mágoa, entendeu? Uma mágoa muito grande dentro de mim. Chorou. Mas hoje em dia eu sou feliz. Você tem que mamar, né? Você tem contato? Eu choro com eles. Não, praticamente me abandonaram. Depois que meu pai faleceu. Mas abandonaram depois? Faz uns 4 anos que, tipo assim, tu não te sente, tu acaba não te sentindo mais naquele meio. Tu tem que sair, pega tuas coisas e vai embora. Como várias vezes ela me botou pra fora de casa. Porque assim, tu não serve mais pra nada, então pega tuas coisas e vai embora. A gente fala brincando, mas é sério. Eu fui trocada por um bujão de gás, entendeu? Porque a minha mãe me deu, mas ela pedia sempre alguma coisa em troca. Eu não consegui ter amigo. Bom, aí, o que eu queria mostrar para vocês desse VT, que é um VT importante para eu poder explicar isso. Como é que você vai fazer aqui, se eu não tivesse todas essas câmeras, o que é importante para a edição? Vocês perceberam como é que eu edito? Que é assim, ó, eu nunca... posso cortar de uma câmera para outra. Por que eu tenho que ter várias câmeras? Porque eu tenho que ter um enquadramento e depois outro enquadramento. Eu não posso cortar do mesmo enquadramento para o mesmo, porque fica uma coisa estranha. Quando vocês, a partir de hoje, verem filme, novela, o que quer que seja, reparem nisso. Nunca você vai cortar de um enquadramento para o mesmo enquadramento. É sempre de fora para dentro, do foco para o aberto. Então, por que você, quando você faz uma entrevista, você tem, ou você usa 2 câmeras, que aí você só precisa gravar uma vez, você põe a pessoa sentadinha e fala, pode falar, você pode deixar a câmera paradinha, que você vai ter sempre aquilo, e uma outra câmera você pode fechar na mãozinha dela, no olho dela. Por quê? Porque eu preciso desses takes para cortar. Senão, não dá. Ficar o tempo inteiro fazendo luzinha, você tem essa opção, né? Vocês já viram que algumas entrevistas eles fazem clim, clim, luzinha, porque não tem corte. Porque só gravou com uma câmera. No jornalismo, isso é muito comum, você fazer essa luzinha assim, esse clique. Mas, no nosso caso, é muito feio. Não é legal. Assim, quando você vai ver, não te dá uma sensação agradável. Você percebe que aqui, que os cortes dão? Dinâmica. Não fica enjoado, não fica chato de ver. Tem que ter coisa o tempo inteiro, indo, fora, dentro, fechado, aberto. Tem que ter essa dinâmica na edição, entendeu? Isso é muito importante. Tem que ser, quando você mesmo tiver a percepção, isso está meio chato, não está mais legal, é porque o público também vai ter isso. Se você rir, é porque o público vai rir. Então, assim, você tem que ter essa percepção quando você está editando ou quando você está sentindo a gravação, o que vale, o que não vale. Isso é muito importante. Esses cortes, vocês têm que ter uma noção disso.
Depois eu vou explicar para vocês como a gente faz para... tem uma coisa na televisão que chama não quebrar o eixo, que eu vou explicar para vocês, que é muito importante, que faz parte dessa coisa de corte. Por exemplo, você vai fazer uma cena com 2 pessoas. Então, vou pegar 2 pessoas. Quem quer vir aqui me mostrar? Vem. 2 pessoas, vem. Quer vir aqui? Vem. Só mostrar, só rapidinho, só vai ficar parado, não precisa falar nada. Fica aqui, ó. Vem, vem, vem. Animada, gosto de gente assim, animada. Ó, eu vou botar vocês de costas, porque fica aqui, ó. Fica aqui do lado dela, aqui. Vou botar vocês de costas, para eles poderem ver a câmera. Quem arrisca dizer como eu posiciono... Vira para ele como se você estivesse conversando com ele. Quem arrisca dizer como eu posiciono uma câmera aqui... Vira para ela. Como eu ponho uma câmera aqui para eu conseguir pegar? Eu tenho 2 câmeras, 2 só. Como é que eu vou posicionar essas câmeras? Alguém tem uma noção? Fala. Fala, um só, fala. Fala. Pode falar. Pode falar. Uma daqui. De lado para ela? O que seria de lado para ela? Aqui? Tá. E a outra? O que acontece? Você sempre tem um ângulo aqui. Imagina que aqui tem uma linha de 180 graus, assim, ó. Tum, vai fazer 180 graus. Aqui tem uma linha, né? Imaginária, óbvio. Eu estou colocando as câmeras para cá, tá? Para vocês verem como a gente posicionaria. As câmeras sempre ficam cruzadas, que a gente chama na TV isso. Câmera cruzada, que nada mais é do que você vai sempre pensar nessa posição. A câmera vai ficar aqui para ele e a outra câmera vai ficar aqui para ela. Elas sempre têm que estar no mesmo, tacada para o mesmo fundo e uma do lado da outra fazendo esse cruzamento. Cruzado. Nunca você vai botar uma câmera lá, outra aqui, nunca. Primeiro que vai vazar, primeiro que vai quebrar o eixo, fica uma coisa completamente estranha. Então, você sempre tem que pensar isso. Pensa uma linha imaginária de 180 graus, uma câmera para ele, uma câmera para ela. Agora, se você tem uma terceira câmera, faz o quê? Geral. Aí você deixa ela no meio, sempre as câmeras do mesmo lado. Sempre, sempre. Nunca, não inventa de botar a câmera, vou botar... Não, estou errado. Sempre um círculozinho das câmeras. São 3 câmeras, uma do lado da outra aqui. Então, uma vai ficar aqui no aberto, outra vai ficar nele e outra vai ficar nele. Só que hoje, na televisão, 3 câmeras é sonho, tá, gente? Sonho. Sonho, que quase nunca a gente tem. Tem que se virar com 2. Como é que o cara vai editar? Ele vai pegar isso tudo e olhar tudo de novo, 30 horas de novo? Não, né? Não dá para ele ficar 30 horas dentro de uma ilha olhando e vendo o que é melhor. Né? Eu, que estou lá gravando, o que eu faço? Eu pego isso tudo, decupo. Alguém sabe o que é decupar? Decupar? Tem até um bloco, decupa. Decupa bloco de carnaval. Alguém conhece? Sabe o que é isso? Decupar é o seguinte, tem uma coisa na televisão que chama time code. Gente, eu estou falando coisas para vocês básicas, tá? Básicas do básico do básico. Vocês sempre vão ter que saber isso. Alguém que for trabalhar em televisão vai ter que saber isso tudo. Tá? Time code significa em que momento aquilo aconteceu. Vamos supor, o time code desse momento, ele está lá na câmera. Então, vamos supor, o time code desse momento é 030019, que seja. Então, esse time code vai me dizer, no meu roteiro, o que eu quero. Que momento que eu quero que vá para o ar. Então, eu faço, ó, VT3, Hotel, Você Mais Poderosa, discos. Quais são os discos que isso está gravado? Importante saber, para o editor, né?
E aí eu vou botar time code, disco 1, time code 030019. Carro chega no hotel, eles saem. Quando eu quero dizer o que eles estão falando, eu coloco o time code de entrada e coloco o final. Então, ó, te enganamos direitinho. Chorando, coitada, é a deixa de saída. Chorando, coitada, pode cortar. Não preciso botar um time code de novo, né? Eu vou vomitar já já. Isso aqui é uma máquina de tirar zerolite, né, Eu tô adorando isso. Ai! Essas imagens que eu fiz nos lençóis, essa coisa toda que eu faço com eles, ali andando, a gente chama de imagens de apoio. Porque você não pode pegar e começar um VT com os dois sentados conversando. Fica feio, né? Chato. Então, você tem que fazer imagens deles andando, deles conversando, imagens bonitas. A gente sempre quer ver imagens bonitas, né? A gente nunca quer ver uma coisa... Ah, eu vou pegar, botar com esse fundo branco. Fundo branco, esquece, gente. Nada de fundo branco. Tem sempre que botar um negocinho. Põe um quadrozinho, põe um abajurzinho. Abajurzinho é ótimo. Arruma um abajurzinho em qualquer lugar. Põe aqui do ladinho. Sempre, porque fundo branco é o ó. Fundo branco é aquela coisa que você olha e fala assim, puta, a pessoa não teve tempo, gravou aí mesmo de qualquer maneira. Sempre pensa num fundinho bonito. Pô, tem uma arvorezinha ali, faz ali. Óbvio que nunca contra o sol, porque luz é sempre um problema pra gente. Nunca queira brigar com o sol. Brigar com o sol não existe. Sempre, né, a favor do sol, que é para você ter imagem, senão você vai ficar só na silhueta, né? Você mostrou que tocou uma música famosa de um filme. Eu queria saber como é que é a questão... Pretty Woman. Isso. Como é que é a questão dos direitos para você poder tocar essa música num programa na televisão, ainda por cima? Isso é um problema sério, principalmente para a TV Globo. Tá? Hoje, então, existe uma coisa chamada, dentro dos áudios, trilha branca. Tá? Essa trilha branca, os editores usam ela. São trilhas, sem ser essa música Pretty Woman, você viu as outras? As outras são trilhas brancas. Trilhas brancas a empresa compra, então ela fala assim, eu quero bloco tal de trilha branca. Aí você pode usar tudo que você quiser. Então você vai olhar lá e vai pensar assim, eu quero uma música mexicana, vai ter uma trilha branca mexicana. Eu quero... Só que, para um quadro, você perguntou uma coisa legal. Porque o que acontece? É igual o jogo de panelas. Você conhece o jogo de panelas, o quadro? Então, sexta-feira eu estou indo para Belém gravar o jogo de panelas lá. O jogo de panelas tem aquela música, esqueci qual é, tem uma música de tema também, que eu acho que é do... Ai, meu Deus, do Rolling Stones, se eu não me engano. A gente tem que pagar. Tá? Tem que pagar. Essa música Pretty Woman, que eu achava que tinha tudo a ver, vamos pagar. Tá? E custa caro. Custa caro. Caro quanto? Você quer saber? Não. Você compra e fala assim, eu vou usar para esse quadro de abertura do quadro durante um ano. Custa tanto. Entendeu? Eu vou usar... aí, quando você quer usar, por exemplo, um trechinho só, de uma abertura rapidinho, que não é para você usar todos os dias. Uma música, para você usar qualquer coisa da música, se eu usar 30 segundos de uma música, sem ser essa que é do quadro, que é outro valor, você paga em torno de R$1.000. Só para a música fazer trum, acabou. Não, a famosa. A branca você não paga. A branca você paga pelo pacote, a empresa compra. Eu quero trilhas brancas com esse tema. Aí você pode usar à vontade, você já pagou. Agora, se você usar uma famosa para qualquer matéria, para qualquer VT, em torno de R$1.000. Agora, para negociar, assim, o Pretty Woman que eu fiz, para usar de tema,
É muito caro. É caro. Depende da música, depende se a música estiver estourada, depende do artista, depende de tudo. Pode chegar até 100 mil. Entendeu? Depende disso. Não, não sou eu. Na verdade, é o povo do áudio que entra em contato com a gravadora entra em contato com a parte jurídica da TV Globo, para eles negociarem esse valor. Olha, é um estorvo. Vou te dizer que é chato. Tá? Obrigada, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho de televisão, tá?